Bora lá, galerinha. Objetos misteriosos e artefatos fora do seu tempo, do canal do Semideus. Tem mais vídeo do canal dele. Sabe o que eu adoro, pô? Porque sempre os temas são muito únicos, são muito diferentes. E eu gosto desses mistérios que se passam no passado. Eu fascinado por esse tipo de coisa. E o canal do Semideus é um dos que mais traz esse tipo de conteúdo. E vocês gostam muito do último vídeo que eu trouxe, que era iceberg do espaço que ele fez. Deu views acima da média aí no canal. Então eu percebo que vocês gostam bastante, estão sempre comentando. E tô sempre pedindo mais, então eu tô sempre trazendo, tá bom? Porque é um canal incrível, maravilhoso. Sempre tem os mais elogios para o canal dele, porque a estética, tudo que ele traz é muito único, muito maneiro e muito bem feito, né? E tenho certeza que esse vídeo vai ser mais um mais maravilhoso. Enfim, gente, esperando um no like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite, tá bom? O link do vídeo original tá na descrição. Faça nada de like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal, que vai estar me dando demais, tá bom? Vambora, rapaziada, sem muitas delongas. Objetos misteriosos, artefatos fora do seu tempo. Aí que eu me pergunto, será que vão ser artefatos que do passado, que não deveriam estar no passado, ou são artefatos atuais que deveriam estar no passado? Não sei se faz muito sentido. Sei lá. Vamos descobrir com o vídeo. Bora. Cara, eu vou falar uma coisa pra você, o vídeo do Semideus é quase uma obra de arte a parada, né, mano? Então, tipo, é quase não, é uma obra de arte, mano. É tipo um quadro, tá ligado? O bagulho é muito louco, cara. É muito maneiro a estética. Bora. Existem espalhados pelo mundo alguns objetos e artefatos, tanto modernos quanto antigos, que chamam a atenção pelas perguntas sem resposta relacionados a eles. Vindo de algum objeto que não sabemos a sua origem ou seu Hum, propósito, há até achados históricos que parecem não pertencer à sua época. Então, interessante. sabendo disso, eu decidi listar no vídeo de hoje alguns objetos misteriosos e artefatos fora do seu tempo. Ok, tô curioso, vambora. Quero ver o que são os artefatos. Bora. O primeiro caso nos leva diretamente ao distrito de Capitol Hill, na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, Ok. onde em uma rua residencial estava localizada uma máquina de refrigerante. Até Estranha, né? aí, nada demais. A questão é que essa máquina Ela é não era estranha. necessariamente uma máquina Ela é bem esquisita, não tem refrigerante nenhum aparecendo. Talvez você imagine que se colocar o dinheiro ela vai cair, mas é muito estranha, né? de refrigerante comum. Afinal, ela era um modelo bem velho, datado dos anos 70, que Oh, teoricamente ok. vendia bebidas Antiga. da Coca-Cola. Porém, essa vendia produtos de diversas marcas. E os botões para selecionar Mystery? para Interessante. sua bebida, por algum motivo mostrava um papel escrito mistério. Ou seja, você meio que não sabia exatamente o que você estava E comprando. qual que é o valorzinho disso Sendo que daí? é dito que ela vendia até latas bastante difíceis de se encontrar no mercado comum. Há até produtos que já não eram mais Engraçado. vendidos, ou bebidas Fresca? que não eram sequer vendidas em território americano. Graças a isso, essa máquina de refrigerante virou uma espécie de ponto de interesse dentro da cidade, chamando a atenção tanto de locais quanto Interessante. de turistas. Também aparecendo na mídia local, pelo menos a partir de 2002. Essa atenção também fez com que Ah, que ela fosse sacanagem. Pô, vandalizada, nada a ver isso daí, hein, cara. Maneira a parada. como vocês podem ver. Se acredita que a máquina apareceu naquela vizinhança em algum momento no final dos anos 90, e desde então até mesmo lendas urbanas foram criadas em relação Pô, à ninguém máquina, nunca viu o cara reabastecendo a máquina, não, a pô? qual desapareceu misteriosamente em junho de Ah, que 2018, pena. nunca mais voltando para o local onde ela foi colocada inicialmente. Sendo que, pouco tempo após o seu desaparecimento, uma página no Facebook chamada Mystery Soda Machine começou a postar imagens da máquina em diversos pontos turísticos de Seattle, com Loucura. imagens que eram claramente Ah, montagens. ok, Mas o ok. fato é que hoje não sabemos o que realmente aconteceu com essa máquina e qual era a identidade das pessoas que a abasteciam e coletavam seu dinheiro. Apesar de existir uma foto onde é possível ver elas fazendo justamente isso. É, Mas isso que eu ainda não imagino. sabemos as suas reais identidades e aonde está essa máquina atualmente. Caras, olha, sendo sincero, essa máquina me parece só uma jogada de marketing. E alguém achou essa máquina velha de Coca-Cola, teve essa ideia de de abastecer ela com qualquer tipo de latinha, e colocar como um mistério. Você colocava lá um valor específico, que provavelmente não devia ser barato, vamos ser sinceros. E caiu uma latinha aleatória, né? É isso que eu imagino.
Só que eu fico triste dela ter sumido, porque, querendo ou não, era uma parada legal. Eu queria que tivesse essas máquinas de. Eu gosto dessas, por exemplo, tem um shopping que eu vou que os caras têm essas máquinas que. Deve ter na tua cidade, em algum lugar, aí, essas máquinas que dão aquelas caixinhas que vem alguma coisa misteriosa dentro. Então eu acho mó da hora, mano. Ah, e era praticamente isso, só com latinhas, né? Era legal. Mas, pô, a galera vandaliza e tudo mais, é complicado, né? Nada a ver. E agora, seguindo em frente, Bora. temos uma série de azulejos que são encontrados em diversas Kubrick 2001? Será que é uma referência a essas 2001 do cidades, Stanley tanto dos Kubrick? Estados Unidos quanto da América do Sul, que ficaram popularmente conhecidos como Toynbee Tiles, ou as Ai, placas de Deus. Toynbee. Essas placas foram colocadas em asfaltos dessas cidades, contendo mensagens bem crípticas, sendo mensagens que ninguém sabe Planeta exatamente o seu Júpiter? real significado. A maioria delas contém a mesma mensagem, que no caso é a seguinte: Toynbee Idea in Movie 2001 Resurrected Dead on Planet Jupiter. Como alguns de vocês devem É, mas imaginar, foi essa é uma 2011. possível É, imaginei. referência ao filme 2001, Um Odisseia no Espaço, tendo algumas placas que mencionam seu diretor, o Stanley Kubrick, diretamente, possuindo também menções a teorias da conspiração que geralmente mencionam os Estados Unidos e a União Soviética. E existe até uma notícia na Folha de São Paulo, datada de 19 de setembro de 2010, que Em reporta frente à Center 3 na Vida Paulista, uma placa instalada no asfalto. Caraca, que mano. uma dessas placas apareceu na Avenida Paulista. E segundo Caraca, essa que matéria, loucura essa isso. placa tinha a frase As- House of Hades, One Man versus the Media Machine in Society 2010. Eu não encontrei Que isso, cara? Que loucura. muitas informações sobre esse caso da placa da Avenida Paulista em si, mas eu Estranho, encontrei uma né? imagem de um azulejo que tem exatamente esses escritos. E Deve dado ser. informações presentes na imagem, parece ser de fato a placa que está presente lá. As placas de Toynbee também estão presentes no Chile e na Argentina. As primeiras aparições conhecidas das placas de Toynbee foram reportadas a partir dos anos 80 em cidades dos Estados Unidos, com a sua primeira aparição na mídia feita em É, mas não 1990. necessariamente a mesma pessoa que fez todas as placas, né? Alguém pode ter se inspirado e feito igual também, né? No jornal Baltimore Sun, sendo que novas placas vêm Curioso. surgindo até bem recentemente. E o nome Toynbee, que aparece na maioria das placas, pode ser uma referência a um historiador inglês chamado Arnold J. Toynbee, mas não se tem Mas certeza por disso. O que será? local onde essas placas mais aparecem é na cidade de Filadélfia. Logo, existe a forte teoria que aponta que o autor dessas É placas de vem de lá. lá. E em 2011 foi lançado um documentário chamado Resurrected Death: The Mysteries of the Toynbee Tiles, onde o artista Justin Duer levanta a possibilidade do autor das placas ser um homem da Filadélfia chamado Severino Verna. Cara, mas se é ele que fez todas, é uma simples câmera aí na Vida Paulista você descobriria, ou na Filadélfia, em algum lugar, tem que ter capturado esse cara, não é possível. Só que também você não tem como pedir. O cara não cometeu nenhum. Se bem que. Bom, não sei se ele tá cometendo algum tipo de crime, alguma coisa, pintando essas placas aí, colocando no chão. Então, tipo assim. Não sei como você conseguiria imagens de câmera, mas só uma imagem dessa descobriria quem é, né? Não Possivelmente sei que o usava o cara. pseudônimo James Morasco. James Morasco Morasco? era um homem que entrava em contato com diversos jornais durante o início dos anos 80, falando da sua ideia de colonizar o planeta Júpiter, já que, segundo ele, esse Loucura. planeta era capaz de ressuscitar os mortos. Não existem muitas informações dele Não sei se isso é cientificamente correto. na internet, e a maioria dos resultados estão ligados diretamente com o mistério das Toynbee Tiles. E segundo as fontes que falam dele, além da menção de Júpiter, que aparece como visto antes em alguma das placas, ele também teria chegado a essa conclusão se baseando nos trabalhos do historiador Arnold Toynbee, além dele supostamente falar bastante do filme 2001. Logo, esse tal de No filme 2001 tem uma parada envolvendo Júpiter. Eu não lembro o que, rapaziada. Até porque eu nem vi esse filme completo, sendo sincero. Mas eu já vi a história dele em alguns lugares. Ah, Mas se eu não me engano, tem alguma parada a ver com Júpiter. Eu não lembro direito. Tem alguma coisa que acontece lá. James Tenho quase Morasco, ou certeza disso. Severino Verna, se Ou eu tornou tô o confundindo a principal história de 2001 com o Interestelar agora. Eu tô, tô ficando maluco. Mas eu acho que tem, sim. Acho que tem suspeito alguma coisa de a ver com ser o Júpiter, né? autor por trás Tem, das acontece placas de algo em Toynbee. Júpiter. Porém, isso nunca foi Como é? suspeito de ser o autor. James Morasco, ou Severino Verna, se tornou o principal Ah, suspeito ok. de ser o autor por trás das placas de Toynbee. Porém, isso nunca foi confirmado, e talvez nunca seja. Logo,
a difícil real mesmo. identidade do criador das placas e o seu real significado ainda é um grande mistério. Estranho, né? Uou, ok. Estranho isso, mas sei lá, cara. Achei artisticamente interessante. Olha só, o mar está calmo hoje. Já assistiram o Farol, gente? É um filme muito bom, muito maneiro mesmo. Eu já assisti. Pra quem gosta aí desse estilo de filme aí, psicológico e tal, é um filme fantástico, cara. Eu adoro. Fora que o meu mano Duende Verde, meu mano é, Edward Cullen, mandam demais na atuação nesse filme também, que vocês estão malucos. É insano, insano, insano. Existe um nome dado a certos objetos que não são completamente compreendidos hoje em dia, que no Interessante. caso são artefatos fora do seu tempo, ou Out of Place Artifacts em inglês. Esses artefatos datam de muitos anos atrás, porém, pelo menos à primeira vista, eles parecem algo muito à frente do seu tempo, abrangendo Cara, isso também é os à muito primeira vista. doideira. Eu já vi uma placa dessas daqui. Não sei se foi em algum vídeo que eu reagi do canal. Eu acho que sim, sendo sincero. Mas que era tipo de um helicóptero, né, cara, que é bem famosa. Esse aqui parece de fato uma nave, tá ligado? Só que, cara, pode ser, tipo assim. Pode ser não, né? Muito provavelmente foi só um. Até porque eu não acredito nessas paradas de alienígena do passado nem nada, a gente achou. Ó, aqui é o helicóptero, é essa mesmo, é essa imagem mesmo. Sabia Pô, mas é estranho. Esses Pô, é artefatos estranho pra caramba. Porque, tipo, tem um helicóptero aqui, tem uma nave aqui, tem isso datam aqui que de parece, tipo, sei muitos lá, anos um atrás. carro dos anos 50. É muito esquisito, né, cara? É muito esquisito mesmo. Só que, tipo, tá ligado? Sei lá, cara, que esses caras estavam desenhando. Mesmo gente, tudo isso aqui tem isso daqui, ó, que a gente, sei lá, não sei o que significa. Porém, pelo menos à primeira Mas é vista, estranho, eles é muito parecem estranho. algo muito à frente do seu tempo, Muito estranho mesmo, abrangendo né? também para artefatos que foram encontrados em Que lugares que eles loucura, né? não deveriam estar, ou não existe uma explicação convincente da sua existência. É Interessante. claro que esse conceito permitiu o surgimento de algumas coisas que posteriormente foram consideradas farsas ou mal interpretações, como é o caso de um objeto que ficou conhecido como Celular? Babilonokia, que seria uma espécie de celular Babila Nokia, é muito bom esse nome. muito parecido com o Nokia, que dataria do período babilônico, Caraca, não, isso aqui tem. tendo até escritas cuneiformes nele. Mas é claro que isso não é um artefato real, mas sim um trabalho de arte feito Bom, cara, porque isso daqui seria inacreditável pra Deus daqui. Não poderia, sei lá, mano. Não poderia ser simples coincidência, na minha opinião. Isso aqui é muito parecido com o celular, por um artista chamado entre aspas, moderno, né? Carl Wingant, que foi usado para criar uma fake news na internet. Ou até as polêmicas figuras de Akambaro, que são uma série de mais de 30 mil estatuetas encontradas Esse em nome não me é estranho também, não. Só que eu já não vi em algum vídeo isso? 1944, na cidade de Ancabaro, no México, por um imigrante alemão chamado Valdemar Jurund, que era dito por ter sido criadas por povos pré-colombianos, sendo que algumas dessas figuras lembram Cara, bastante dinossauros. Criaturas que sabemos nossa, que não, peraí, algumas esse dessas daqui é figuras um deles? Gente, mas isso aqui tu quer, é um, tipo assim, um Triceratops perfeito, tá ligado? lembram Caraca. bastante dinossauros. Criaturas que sabemos que Gente, isso é desapareceram da louco. face da Terra antes do surgimento do ser humano. Esquisito A pra existência caramba. dessas É, figuras tem uns aqui, mas. Cara, mas é muito. É estranho, né? Esse daqui, tipo assim, claramente não é nenhum dinossauro conhecido, eu acho que se pareça com isso, mas parece muito um estilo de dinossauro, né? Esses espinhos nas costas, sem ser espinhos, não sei qual que é o nome disso. Mas é muito esquisito, né? supostamente feitas há séculos atrás, levantou a ideia de Que que, pelo loucura, menos né? nas Américas, dinossauros e Não, humanos coexistiram. Mas a legitimização isso eu desacredito, mas eu acho, cara, que muitas vezes a gente subestima a criatividade dessas pessoas do passado, né, cara? Que nem esses caras estavam lá, do mesmo jeito que a gente pega um papel hoje em dia e faz um desenho ali de um alien, de uma parada, esses caras podiam fazer também, tá ligado? O cara chegava e falou, pô, e se existisse um ser humano fora da Terra? Ia lá e desenhar. Não necessariamente isso, falar, vou desenhar um monstro aqui, tá ligado? E no final acabava se parecendo com um alienígena, tá ligado? Mas não necessariamente ele tava querendo representar algo que ele de fato viu, mas algo que ele imaginou, entende? Igual a gente, por exemplo, nunca vi um alien, mas eu já desenhei um alien no papel. Então, se alguém pegar daqui 1000 anos esse papel, um papel não vai se perder, mas se eu fizer uma escultura de um alien
que eu imagino, um personagem que eu imagino na minha cabeça, só que daqui 1000 anos as pessoas vão pegar isso daí e vão imaginar que eu, de fato, vi aquela criatura, tá ligado? Sendo que era só uma obra de A arte. legitimidade dessas figuras é É bem uma visão que questionada, eu sendo tive. mais provável que elas tenham sido feitas recentemente, Ah, alguns tá. anos Aí cai tudo por terra o que eu falei. antes do seu descobrimento em Ok, 1944 por fazendeiros locais. E ainda falando de povos aí tá. Isso foi feito recentemente e esquece o que eu falei, basicamente. E, pré-colombianos, pô, fiz mó discurso maneiro aqui, temos cara. uma escultura que chama a atenção pela figura que é representada nela. Descoberta em 1933, a cabeça que tem esse nome aí é uma É cabeça Caxique Calixtlahuaca. feita de terracota que possivelmente era parte de uma estátua maior. Ela foi encontrada também no México em um túmulo que data de entre 1476 a 1510. E como vocês podem ver, a figura Vamos ver o que ele vai falar que representada representa. nessa escultura não parece um nativo americano, Não, isso aqui tá parecendo uma figura de um deus grego, uma parada assim, né? Eu tô achando estranho também. mas sim um homem europeu. Pessoas, inclusive, Estranho. apontam a similaridade do estilo da cabeça com as esculturas romanas, levantando a ideia de que os nativos das Américas teriam de alguma forma entrado em contato com o Império Romano. Mas de fato não se sabe o que essa cabeça é e Estranho, como né? ela foi parar naquele túmulo. Mas existem algumas hipóteses, como dela ser uma farsa plantada durante a sua descoberta, Pode ou até ser. sendo É de sempre uma fato uma possibilidade. representação É sempre uma possibilidade a falsidade, né? Mas que é estranho de cara. um europeu, já que o túmulo data de uma época em que os europeus já tinham pisado nas Ah, então. Américas. Mas nada disso nunca foi confirmado e o que essa cabeça é, ainda hoje, é um grande mistério. Ah, Mas também então. Assim, gente, sendo sincero, eu acho que aí matou uma charada, né? Pode ter sido que os nativos tentaram. Tentaram não, né? Fizeram uma cabeça de um europeu, ou os europeus trouxeram essa cabeça de algum lugar e acabou parando ali de alguma forma. Eu acho que é isso, não tem muito mistério, não. temos outros objetos que são Nossa, parece considerados um. Sei fora do lá, seu cara. tempo, como é o caso da máquina de Anticítera, que é Uma chamada de o primeiro engrenagem. computador da história, considerado um computador analógico. A máquina foi descoberta em 1901, estando submersa nas costas da ilha grega de Anticítera, sendo datada do século Eu já ouvi falar dessa história, mas pra mim que ela não era desse 1 jeito. Assim, a.C., mais precisamente do ano 87 AC. A máquina foi 87 construída na de Grécia Cristo. e tinha como propósito o estudo dos céus, prevendo coisas como posições dos astros e eclipses, servindo até mesmo como um tipo de calendário. Ela previa a Que posição de loucura. astros no Não, mas espaço é isso mesmo. É que eu acho que eu vi um 3D que até apareceu aqui no vídeo. Eu não comentei na hora. Eu ia esperar ele falar no vídeo. É de um 3D que apareceu aqui no começo. Vocês devem ter reparado um, um monte de engrenagem dourada e tal. Que é a imagem que eu tinha através de visto desse engrenagens que tinham computador. dentro Eu tinha dela, ouvido eles com falar dessa cada história. roda representando um astro em Mas isso específico, é muito fazendo até maluco. que inicialmente pensassem que a máquina se tratava de um relógio mecânico rudimentar. É, Você mas são de fato engrenagens. Ah, essa acredita imagem aqui, ó. hoje Isso que aqui eu já tinha visto essa imagem em algum vídeo falando houveram sobre. máquinas que antecederam essa que nunca foram encontradas, porém a sua Sim. autoria e origem exata é desconhecida. Mas ainda assim, a máquina é bastante complexa, especialmente para o seu período histórico. Isso me lembra até mesmo de uma escultura grega datada de 100 Caraca, anos antes de Cristo, tá com um notebook na mão, cara? que Que alguns loucura. dizem que mostra uma mulher usando algo parecido com um notebook, mas eu não preciso explicar. Não, mas porra, parece pra caramba, né? Mas o que eu ia falar, uma parada que esses gregos e esses romanos, cara, podem ter certeza, esses caras, eles sabiam fazer muito mais coisa do que a gente tem conhecimento hoje em dia ainda. Teve muita tecnologia que eles sabiam fazer, mano, e eu acho que se perdeu no tempo, porque, sei lá, usavam peças mais frágeis, ou se eles usavam coisas mais caras, foi roubado, levado depois durante a Idade Média, porque esses caras aí, eles tinham muito conhecimento das coisas, que nem, pô, o que impede esse relógio aí ter sido replicado para outros lugares na época, tá ligado? Eu acho que esses caras ainda tem muito a revelar. Tem muita escavação que vai trazer muita coisa à tona, muita tecnologia que eles faziam, Explicar que sabia? isso não é um notebook, né? Outra máquina Não bastante tô falando que eles vão ter um notebook também. Tô falando isso, rapaziada. Pelo amor de Deus, cara. Tô falando que eles devem ter, pô, coisas assim. Esse primeiro computador da história aí. Pode ter outros desses. Outros até mais complexos que ele, entendeu? Não tô falando que os caras tinham internet, tá ligado? Tô dizendo que os caras poderiam ter coisas a mais do que a gente imagina ainda, entendeu? Coisas
pouco mais tecnológicos do que a gente já encontrou, entende? Basicamente isso, mano. Avançada da antiguidade é uma invenção chinesa chamada A cismoscópio. China também, mesma coisa, cara. Eu acho que tem muita coisa do passado que foi inventada e que se perdeu no tempo, tá ligado? Pô, que alguém pô, na ponta da China inventou lá e criou e o tempo o bagulho tudo sumiu e a gente nunca soube porque não teve documentos datando a parada, falando sobre a parada, entende? Eu não tenho dúvidas, mano. Desenvolvida no ano O que será que 132 isso pelo faz? historiador e astrônomo Zhang Heng, que foi projetada para prever terremotos. O que é fascinante, já que isso é uma Interessante. coisa que é complicada até hoje em dia. Meio que você não consegue prever que vai acontecer um terremoto em uma determinada região, assim como você consegue fazer uma previsão do tempo, por exemplo. Terremotos simplesmente acontecem e não tem muita coisa que você pode fazer. Mas essa máquina que foi feita há quase 2000 anos atrás, de certa forma conseguia fazer isso. Ele se tratava de um vaso de bronze com figuras de dragões ao redor dele que tinham Cara, também, bolas de bronze sincero, né? Os caras gostavam de fazer uma parada maneira também, né? Eles podiam ter feito sem o dragão, né? Mas colocava o dragão pra ficar da hora a na sua parada. boca e sapos com as bocas Muito abertas louco, velho. abaixo que recebiam as bolas das bocas Ah, dos dragões. Isso foi bem esquisito de descrever. Esses dragões soltavam sua bola quando teoricamente um terremoto acontecia em sua direção. Porém, o mecanismo que faz isso acontecer é incerto até hoje. Outros artefatos interessantes que interessante, hein? Então a gente não sabe exatamente como a máquina funcionava até hoje. Que intrigante. são umas esferas de Klersdorp, que são uma série de objetos Muito legal. encontrados por mineradores em uma mina de pirofilita, localizada na África do Sul, que, segundo medições, datam de cerca de 3 bilhões de anos atrás, época em que meio que não existia vida complexa na Terra. Oi? Muito menos vida humana. Mas de alguma forma, essas esferas não parecem algo natural, sendo algo que parece ter sido feito com mãos humanas. O que obviamente levanta conspirações que falam de uma espécie inteligente que vivia na Terra antes dos seres humanos, ou coisa parecida. Mas os geólogos acreditam que de fato essas esferas são formações naturais. Inclusive, Cara, muito estranho mesmo isso daí. Eu não gosto muito dessas teorias de aliens do passado e tal, mas isso daí é esquisito, não vou falar que não é, é esquisito, tá ligado? É uma parada existe toda estranha, uma pô. área exclusiva nos Outer Place Artifacts que lidam justamente com coisas criadas naturalmente que são confundidas com artefatos É. criados pelo homem, como é o caso de uma suposta pirâmide que está localizada Caraca, próxima é à verdade, né? Olha aqui. Loucura. cidade de Visoko, cidade localizada na Bósnia, já que desde Parece muito, 2005 né? um empresário local chamado Sermi Osmanagic afirma que essas formações que vocês estão Caraca, gente, que loucura, né? Pô, muito maneiro esse lugar, hein? Maneiro. vendo são pirâmides feitas por um povo ancestral que habitou Nossa, a mas tinha que ser um povo muito, tipo assim, de ter um povo com conhecimento absurdo, né? Porque lá no Egito, você consegue ver claramente a evolução das pirâmides, das primeiras, mais arcaicas, com as conforme os caras vão fazendo, vai ficando mais complexo e maiores, tá ligado? E aqui não, é só uma super gigante, tá ligado? No meio do nada. região Isso é há muito louco. milhares de Não sei anos que às vezes estejam enterrados, né? atrás, quando na verdade essas coisas Mas é são muito. apenas pequenos vales. Acredita-se É, mas parece uma formação natural, ela não é tipo assim. Os lados dela não são retos, assim, de fato, né? E tal. Mas é muito interessante, é muito um lugar muito maneiro pra tirar foto, né? atrás, quando na Que da verdade hora. essas coisas são Maneiro, olha apenas isso, que da pequenos hora. vales. Acredita-se hoje que esse homem criou essa teoria da conspiração para alavancar o turismo na região. Ah, E por não acho. Pô, uma pessoa que bate o olho ali pode pensar a mesma coisa, né? Que foi criado por mãos humanas. É um lugar bastante fim, nós intrigante. temos o artefato que ficou conhecido como dodecaedro romano. Esses são objetos datados entre o século II e o século Caraca, IV olha que isso, mano. eram utilizados no Império Romano. Eles chamam a atenção pela sua forma meio alienígena, sendo um pouco diferente dos objetos que eram usados naquela Mas época. pra que Foram será que? recuperados cerca de 116 desses artefatos que Bastante. estavam espalhados São grandes, tamanho da mão. por praticamente todo o território romano ocidental. E além da sua forma não usual, o que chama a atenção neles é o fato de não sabermos exatamente qual era o seu propósito. Afinal, não existe nenhum registro da época descrevendo essas coisas, o que Gigante. levanta a ideia de que a sua função era bem mundana, a ponto de ninguém se prestar a descrevê-las. E as teorias vão de um instrumento Nossa, olha esse, que louco. Que muito doido.
Um matemático, dado, tá ligado? uma Um parte de dado de uma RPG. arma, um brinquedo ou um item decorativo. Cara, pode ser um brinquedo também, não? Mas sei lá, cara. É muito estranho, né? Que nem eu falei, gente. Vocês viram como não tem registro disso daí nos livros? Tem muita coisa que não foi registrada e que existiu, e tem muita coisa que deixou de existir. A gente provavelmente talvez nunca vai saber, tá ligado? Muito louco mesmo. Maneiro pra caramba. Ah, eu adoro estudar essas paradas, porque é muito intrigante você imaginar naquela época, pra que era usado essa parada? Será que uma criança brincava com isso? Ou será que os caras usavam isso aqui pra outra coisa? Tinha alguma função, sei lá, mano, não faço ideia, tá ligado? É muito intrigante mesmo. Muito louco, né? Então eu acho que é isso. Esses foram alguns Irado. objetos e artefatos misteriosos. Não se esqueçam de comentar alguma coisa aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal caso não tenha feito isso ainda. E no mais é isso. Espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais. Até. Pô, que vídeo maravilhoso, hein, gente? Irado demais, O que falar, né? O que falar do canal do Semideus? Sempre um conteúdo muito diferente, muito maneiro. Muito único, né? Muito único. Acho que uma palavra que descreve o canal do Semideus é único, né? Porque ele traz um conteúdo é, que é difícil você ver outros canais abordarem, né? E eu acho isso maravilhoso. E da forma que ele faz é incrível. Enfim, gente, deixa nos comentários o que vocês acharam de cada tópico aí, tá bom? Vai ser bem legal. Se puder, deixa um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite, tá bom? Tamo junto. É nóis.